Oi, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que mandou mensagem para mim essa semana. Essa semana nós postamos o vídeo da nossa renovação de votos. Então, se você ainda não assistiu, não deixe de ir lá assistir. Tá muito legal, tem uma surpresa muito incrível no final. Então, não deixe de ir lá. E se você assistiu, quiser curtir, comentar, compartilhar com alguém, porque o objetivo desse vídeo é que quando nós pensamos nele, né, é de trazer esperança para as pessoas, principalmente para aquelas que passaram pela mesma coisa que a gente, e assim como histórias de pessoas que já tinham passado e hoje já estavam gerando filhos e etc. Então, me trazia muita esperança, que o vídeo possa trazer esperança para alguém também, tá bom? Bom, ontem eu coloquei uma caixinha, acho que foi ontem isso. Ontem eu coloquei uma caixinha falando quem conhecia a história de José. E a Andressa até disse que ama a história de José. Eu também amo a história de José. E o porquê que eu gosto da história de José, eu vou explicar um pouquinho. E eu gostaria de saber quem é que conhece a história de José, né? Então, se você conhece, se você já aprendeu algo sobre ela, deixa aqui no comentário, ou se quiser me mandar no privado também, fiquem à vontade, pra gente poder saber aí o que vocês gostam da história de José, beleza? Então, vamos lá. Tô cansadinha. Eu vou ler o final, a parte da história de José que, vamos dizer assim, é a parte boa, e depois eu quero explicar o porquê que eu entrei nessa parte, tá? Então, a gente vai lá ler Gênesis 41, versículo 37. O conselho de José agradou ao rei e os seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem a qual tem o Espírito de Deus. Depois, virou para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Quem lê essa parte da história de José não imagina tudo que ele passou para chegar nesta parte. E às vezes, nós queremos que a nossa vida se resolva da noite para o dia. Porém, nós esquecemos que existe um tempo para isso. Agora eu vou contar o porquê que a gente chegou nessa parte. José teve um sonho, quando ele era adolescente, que ele via os feixes de trigo se prostrando diante dele. Esses feixes representavam os seus irmãos, que eram a quantidade de irmãos, 12. E ele via os feixes se prostrando diante dele. E ele foi e contou para os irmãos do sonho. E José já era odiado pelos irmãos, porque o seu pai, Jacó, já demonstrava que José era o seu filho preferido. Inclusive, ele deu uma túnica para José, que naquela época só se dava um presente desse para o primogênito, ou seja, para o mais velho, que iria assumir o lugar do pai quando o pai falecesse. E Jacó pulou essa etapa, entregou para José. Então, pais, às vezes nós temos algumas atitudes de demonstrar mais para um filho do que para outro, e isso pode gerar o quê? Um sentimento de ódio, né? E foi isso que aconteceu. Os irmãos de José começaram a odiar José por isso. Eles tinham ciúmes mesmo do amor que Jacó tinha por José. E daí um dia, Jacó mandou José ir ver se os irmãos estavam fazendo o que ele havia mandado, né? Então foi para dedurar mesmo
se os irmãos estavam aprontando ou não. E ele foi, porque o pai mandou, né? Ele era um filho obediente, ele foi. E quando ele chegou lá, os irmãos viram que era uma grande oportunidade de acabar com José, matar José. E eles se reuniram, decidiram que iria fazer isso, né? E jogaram José no poço. Então, naquele momento, José pensou o quê? Nunca mais vou sair daqui, porque se todos os meus irmãos estão lá em cima, já não gostam de mim, agora que eu tô aqui sozinho, não tem nem meu pai para me defender, eu vou morrer aqui dentro. Mas o pior não era ficar dentro do poço. O poço era uma das etapas do processo. E depois os irmãos se decidiram que não iria matar ele, porque era um sangue de um inocente, eles tinham medo das consequências. Então eles decidiram vender José como escravo. E José foi vendido. E José foi parar no Egito, que era uma terra distante, que adoravam outros deuses, ou seja, não era o Deus de Israel que José tinha o hábito de adorar. Então, poderia ser que José tivesse que mudar a crença dele, né? Mas José permaneceu firme. Então, José foi parar longe da sua família, sem saber se algum dia ia ver eles novamente. Eu tô resumindo, tá? Mas é mais ou menos nessa forma. E José foi vendido como escravo para Potifar. E Potifar gostou de José. E José meio que governava ali a casa de Potifar, meio que era o braço direito de Potifar, né? Vamos dizer assim. E a esposa de Potifar gostou de José, mas José não quis em nenhum momento algo com ela, porque ele tinha total respeito pelo dono dele, né? Por Potifar. Então ele fugiu e a mulher ficou enfurecida e falou que ele tinha tentado algo com ele. E o marido mandou prender José. E José foi preso injustamente. José ficou preso durante mais de 2 anos. E eu fico imaginando o que se passou na cabeça de José. Em todo momento ali achando que Deus teria abandonado ele. Nossa, onde é que eu vim parar? Cadê o Deus que eu sirvo? Parece que tudo que eu faço dá errado. E às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente acha que tudo que a gente faz, tudo que está acontecendo com a gente, Deus se esqueceu da gente. Mas existia um propósito. José lá atrás teve um sonho, porém existia um processo. Para você chegar aonde Deus quer, você vai precisar passar por um processo. Talvez, se Deus tivesse mostrado para José, em vez de mostrar o final, mostrado os feixes lá se prostrando diante dele, talvez José ia falar assim: Deus, eu não quero isso. Eu vou ter que ser vendido como escravo, depois eu vou preso, para depois as coisas começarem a dar certo para mim? Não, eu prefiro do jeito que eu tô. Nunca passou pela minha cabeça ser alguém importante mesmo. Então tá tudo certo. E daí, nesse dia, é quando José vira o governador do Egito. O rei teve um sonho e chamou alguém para traduzir a várias pessoas lá das crenças deles. Ninguém conseguia descrever o sonho. E José foi chamado, porque José já tinha revelado o sonho de algum dos presos, né? Então, essa pessoa que José revelou falou para o rei: eu conheço uma pessoa que revelou os sonhos, eu acredito que possa te ajudar. E o rei mandou chamar José. E José, usado por Deus, revelou o sonho ao rei, e o rei se agradou de José e colocou ele como governador do Egito. Depois veio uma fome, veio 7 anos de fartura e veio o momento da fome, que foi onde José foi usado. E ele teve contato com a família dele de novo. Por quê? Porque houve um propósito. E quando os irmãos dele se chegaram diante dele para pedir alimento, sem saber que ele era José, se prostraram diante dele, na hora deve ter vindo sonho na cabeça dele, porque ele lembrou por que ele foi parar no Egito. Então, eu me lembro que há 10 anos atrás, eu tive um sonho
Inclusive, eu compartilhei com algumas pessoas na época, inclusive com a minha líder de célula, que eu falava com mulheres. Eu ajudava em alguma área em relação a mulheres. E na época, esse sonho falou muito claro no meu coração. E daí eu cheguei e falei assim, nossa, parece que é muito real isso. Os anos foram passando, né? E eu sempre quando eu passava por alguma dificuldade, eu falava, Senhor, por que isso? E vinha o sonho como uma lembrança, né? Eu me lembro até de quando eu estava no hospital, depois que eu já tinha recebido a notícia da perda do Samuel, eu falei, Senhor, por que eu tô passando por isso? Qual é o propósito? E na hora veio o sonho novamente no meu coração. Se Deus tivesse me falado o processo, ou a etapa, ou tudo que iria passar para que lá na frente esse sonho talvez venha a se realizar, ou não sei, ou talvez seja diferente, seja um trabalho pela internet, seja de uma outra forma, talvez eu ia falar, não, Deus, eu acho que eu não estou preparada para isso, não. Por isso que Deus, ele revela o final, porque o final é o que traz esperança. O final é o que nos mostra o porquê que nós estamos passando por alguma dificuldade. Então, se você hoje está passando por um processo de poço, ou de prisão, ou de talvez injustiça. José foi injustiçado, José tinha feito tudo certo e mesmo assim ele foi preso. Talvez você esteja passando por um processo como esse. Ei, não foca naquilo que você está passando, foca no propósito. Existe um propósito para você estar passando por isso. E se Deus permitiu, por alguma razão, existe algo que vai ser usado para glorificar o nome de Deus através da sua vida. Então, se você está passando por algo, olhe para aquilo que Deus fez na vida de José. Aos olhos humanos, José já tinha perdido as esperanças. Afinal de contas, ele estava num país que ele nem conhecia e ele achou que ele nunca mais ia ver a família dele. Até que um dia, Deus permite que ele encontre não só os irmãos que havia vendido ele como escravo, mas encontre o pai dele de novo. E depois Jacó até fala, agora eu posso morrer em paz porque eu já vi o meu filho. Então, se você está passando por algo difícil hoje, não olha para as circunstâncias atuais, olha para o propósito. Olha lá naquilo que Deus já colocou na sua vida. Olha naquilo que você crê que vai acontecer de solução para você. Talvez a gente perde as esperanças porque o processo está tão dolorido, está machucando tanto, que a gente não consegue ter esperança. Mas assim como foi na vida de José, assim como foi na vida de tantas outras pessoas da Bíblia, que Deus usou algo para que lá na frente fizesse sentido, assim será na sua vida também. Porque o Deus, ele não muda, ele não volta atrás das promessas que ele já liberou sobre a sua vida. E assim como ele cumpriu na vida de José, ele vai cumprir na sua também, independente de como está sendo o processo. Porque o processo, ele é individual. E você precisa crer que lá na frente você vai entender o porquê que você passou por todas essas dificuldades. Amém?